Olá, aqui é Helk Milk e esse é mais um Café com Milk. E hoje a gente está aqui num local super especial porque eu tenho uma convidada aqui fantástica. Ela é médica, cirurgiã oncológica, professora de medicina, primeira dama de Colatina e mãe do Otto e da Ava. Seja bem-vinda ao podcast Café com Milk, doutora Lívia. Obrigada, Helk. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estar recebendo você aqui também, em Colatina. E nós estamos aí para responder as perguntas, as tão esperadas perguntas que muita gente quer ouvir, né? Eu conversei com algumas pessoas que eu iria te entrevistar e tem muita curiosidade presente, tá? Área de medicina, área de oncologia, nessa questão de ser primeira-dama de uma cidade também de Colatina também. Isso dá muita curiosidade em todo mundo. Então, obrigado por ter separado esse espaço para bater papo com a gente. Vamos lá. Primeira coisa, quem é a Lívia e não a doutora? É fora do jaleco, quem é a Lívia? A Lívia é essa mesma pessoa, né, que você vê tanto de jaleco quanto sem jaleco. Eu tento sempre ser o mais transparente possível na minha casa, com os meus amigos e inclusive com os meus pacientes. Então não tem muita variação entre um ambiente ou outro, não. Essa questão de títulos a gente sabe que é importante, né, porque eu tenho mestrado, tenho doutorado, mas para mim isso só é apenas um simbolismo. É a mesma Lívia que você vê em casa, na família, com os amigos, você também vai ver no âmbito profissional. E é muito bacana isso porque sustentar personagens é complicado, né? Melhor ser a gente na essência, né? Isso aí. Por que você escolheu medicina e por que você escolheu a área oncológica? Medicina desde pequena, assim, nunca tive familiar médico. Agora, depois de velha, minha prima também formou em medicina, 2 primas. Mas eu sempre tive essa vontade de ser médica. Quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser pediatra, eu acho que era porque eu conhecia médico de criança, certo, que era com quem eu me consultava, que na época era até o Dr. Jair Fregona, lá de Linhares. Faleceu bem idoso. E aí, cheguei a fazer 6 meses, isso é uma curiosidade minha, de direito, porque meu pai gostaria que eu fizesse direito para continuar com as coisas dele, né, lá em Linhares. Mas eu sempre ia para a faculdade com aquele sentimento assim, não é aqui que eu quero estar. Certo. Eu preciso fazer medicina, eu quero salvar vidas. Então, depois de muita conversa com ele, a gente chegou num consenso de que, de fato, ele me apoiaria a fazer medicina e abriríamos mão do sonho dele de ter a filha advogada, e eu fui atrás do meu sonho, que é medicina. Cheguei aqui em Colatina em 2013, na faculdade Unesc, que inclusive foi onde eu conheci o Renzo, um ano depois. Me formei em 2018, fiz cirurgia geral, especialização em câncer. E por que a cirurgia oncológica? Durante a cirurgia geral, a gente roda em várias especialidades. Urologia, cabeça e pescoço, cirurgia torácica, vascular. Cheguei a conhecer a cirurgia oncológica logo no início da residência de cirurgia geral, e eu me apaixonei pela cirurgia oncológica. Pelos pacientes oncológicos, na verdade. E eu entrei na cirurgia geral falando que eu faria cirurgia vascular, por conta do estilo de vida, né? Para mulher, a gente sabe que acaba sendo um estilo de vida um pouco mais tranquilo. Na verdade, assim, se você quiser, tem como ser aquela cirurgia punk, né? Que é arterial e tudo mais, hemodinâmica, mas você também consegue ir para a parte da estética, então você tem um estilo de vida muito mais tranquilo do que a cirurgia oncológica. Fiz também quase 1 ano de cirurgia vascular, fiz a residência, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi de largar a cirurgia vascular, mas isso foi muito bom, porque me deu muita experiência com relação aos vasos do corpo humano, né, veias e artérias, então isso soma na minha profissão, e decidi que seria cirurgia oncológica. No outro ano prestei prova, passei na residência. E eu costumo falar que a cirurgia oncológica não foi algo que eu tenha escolhido. Eu acho que foi a cirurgia oncológica que me escolheu. Justamente por conta dos pacientes e a sensação que os pacientes oncológicos fazem com que eu sinta. Certo. A sensação de que de fato a gente está impactando de maneira grande na vida desses pacientes. Doutora Lívia, é muito legal a história, assim, a jornada... A vida vai nos dando um caminho realmente, né? A gente escolhe uma direção, mas especificamente eu acho que Deus vai apontando para a gente e vai mostrando o caminho. Isso. E a área oncológica, ela é uma área eu já falei isso recentemente,
A área oncológica ela é de um apego emocional muito forte por causa dos problemas que as famílias enfrentam, desde a notícia do problema de saúde, o tratamento, cirurgias e tudo mais, né? E me fala, você encontra esses pacientes em situações delicadas e esse tempo até hoje nessa área, que aprendizado humano ele te deixou até aqui? Existe um tabu, eu falo, da sociedade com relação aos pacientes oncológicos. Quando os pacientes eles recebem a notícia de que tem câncer, eles acham que é o fim do mundo. Certo. Mas não é. É o começo de uma jornada que, na maioria dos casos, leva à cura. Então, isso que a gente precisa passar para as pessoas. Os pacientes oncológicos, quase 90%, principalmente aqueles que têm um diagnóstico precoce, eles alcançam a cura. Olha só. É isso, e as pessoas normalmente acham que são cirurgias mutiladoras, que os pacientes eles evoluem a óbito, mas não, é o contrário disso. Então, com relação até que você falou, a questão de ser emocionalmente pesado, não é. Porque quando você pega um diagnóstico precoce, você atua e aquele paciente faz um segmento com você e você dá a notícia de que ele está liberado, que ele está de alta, que ele está curado do câncer, é uma coisa que me satisfaz demais. E, obviamente, aquilo na vida do paciente, né, como se ele tivesse renascido de novo. Obviamente que a gente tem alguns casos que são paliativos, né? Mas é uma grande minoria. E mesmo esses casos paliativos, a gente que é cirurgião da área, a gente sempre oferta o melhor que aquele paciente vai ter, pode ter. Isso traz toda uma qualidade de vida, né, para ele passar os seus últimos anos ou últimos meses, e isso gera neles um sentimento de gratidão muito bom. E isso reflete na minha vida pessoal. Quando eu consigo levar o melhor para o paciente, seja numa cirurgia paliativa ou numa cirurgia curativa, isso faz com que a minha vida seja transformada junto, diariamente. Algum caso específico que você tem na memória? A gente tem muitos casos interessantes, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Você me perguntando assim, eu vou sempre recordar de alguma coisa ligada à espiritualidade. Né? Eu tenho 2 casos que me marcaram muito. Um deles é de um senhor que estava com um diagnóstico de câncer pancreático. Normalmente o câncer pancreático ele é descoberto já em estágio avançado, porque ele não dá sintoma. Ele normalmente, né, não todas as vezes, mas normalmente ele dá sintoma quando já está avançado. E esse paciente ele chegou no ambulatório sentindo tanta dor que ele andava encurvado. Ele chegou com um exame de imagem de outro serviço, e eu não conhecia esse serviço. Obviamente que eu pedi um novo exame de imagem no nosso serviço para poder, de fato, olhar, caracterizar melhor aquela lesão pancreática. E aí, novamente, teve o diagnóstico de suspeita, né, de câncer de cabeça de pâncreas. E esse paciente voltou, eu comuniquei ele à família sobre esse diagnóstico, falei as opções de tratamento, né, como que a gente iria iniciar. E ele me pediu mais 2 semanas, porque ele ia para casa, ele ia rezar e ele ia ser curado. Ele estava convicto disso. Eu expliquei, olha, a gente, né, eu nunca gosto de decidir sozinho. Expliquei os riscos dele demorar. Obviamente, essas 2 semanas não impactariam na sobrevida dele, nem no prognóstico, por isso eu permiti. Solicitei um novo exame que ele me pediu e a gente acompanhou. Esse paciente voltou 2 semanas depois com esse novo exame, sem nenhuma lesão. Olha só, hein? Então, assim, para mim foi uma história que me impactou muito. E eu pedi novo exame 1 mês depois para confirmar se de fato aquela lesão tinha sumido. E de fato sumiu, cara. Então, assim, esses pacientes também eles têm muita fé. E isso faz com que eu acredite cada vez mais no poder de Deus, né? Sim. Como médica, porque normalmente os médicos eles tendem a ter um pouco mais de distância dessas questões de espiritualidade. Mais na ciência, isso, né? Mas não, eu acho que ciência e espiritualidade têm que andar juntos, assim como o ser humano ele é dependente de Deus, né? Um outro caso também interessante foi de uma paciente que tinha já colonoscopia com biópsia positiva para adenocarcinoma de colo, né, de intestino grosso, tinha exame de imagem evidenciando doença. Ela falou, olha, nós vamos operar, mas vocês não vão achar nada. Olha só. Nós abrimos a barriga dela e não achamos nada.
Nada. Ela quis que a gente abrisse, óbvio, a gente tinha indicação de abrir e de fato não achamos. Então aí fica a pergunta, né? Até que ponto vai o poder de Deus e o milagre, né? Acontecendo. E assim, são histórias que me marcaram muito. Legal, tem outras muito também. Bonita. E a crença, a fé, ela não é para se explicar, ela é para viver, né? Então, no caso aí, é legal que principalmente no caso da mulher, ela acreditou e convidou a abri-la e não Isso acha aí. nada, né? Então não é para se explicar, não adianta tentar explicar isso aí, né? Você é médica. E você acha e que você quando dá a por gente satisfeito, abre uma né? barriga dessa, a emoção ela toma conta, né? A gente chama Faço ideia. patologista, biopsia um lugar onde que teoricamente estaria a lesão, tudo limpo. Olha Então, só. realmente, né, a gente presencia o poder de Deus Impressionante. com os nossos olhos. Impressionante, e imagino para eles, né, saber que todo aquele sufoco, aquele medo, aquele susto passou, né? Isso. Eu imagino. E você, assim, doutora Lívia, você falou que algo muito interessante, que o diagnóstico não é o ponto final, apesar de ser um tabu de que a sociedade enxerga um ponto final. Isso eu percebo até da minha família. Às vezes tem gente que até brinca assim: câncer é melhor nem saber que tem, porque depois que descobre, rapidinho vai embora. Isso mesmo. Tem gente que fala, né? Mas é isso, é encarar, é tratar, e a gente tem muita história de superação também. E você se formou em medicina, começou a trabalhar no Hospital São José, atender aqui em Colatina, e você virou professora de medicina também? O que é que você mais gosta de ensinar para a juventude aí? Eu comecei a dar aula em 2021, sempre ministrei aula de técnica operatória, que é a minha área, e lá em 2021 eu também acompanhava alguns alunos numa mentoria que se chama tutorial, onde a gente discute alguns temas, né, e tenta trazer o máximo possível a teoria da aplicabilidade médica no dia a dia. Mas atualmente eu dou aula de técnica operatória, que são aulas que eu dou à noite, né, devido ao tempo corrido durante o dia eu não tenho horário, então à noite a gente sempre está lá junto batendo um papo com os alunos, e são aulas práticas. Eu sou uma pessoa muito prática, quem me conhece sabe, eu não consigo ficar muito trancada ali só lendo slide, ensinando. Então a gente dá a didática e também ensina através dos bonecos ali, né, como suturar, que são os pontos, a puncionar uma veia central, a traqueostomia, procedimentos médicos e procedimentos cirúrgicos a gente ensina. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dar aula ali na Unesc, que é uma curiosidade para quem não sabe, os diretores ali eles sempre buscam os melhores métodos, os mais atuais do mundo. Volta e meia eles estão nos Estados Unidos ou na Europa trazendo bonecos de lá, tecnologia de primeiro mundo para cá, para Colatina, né? A gente às vezes não imagina isso, então a gente ministra essas aulas nesse laboratório de primeiro mundo, que tem de melhor no mundo para os alunos da Unesc. Tem se ouvido falar muito na área de medicina que ela tende a saturar, assim, de muito médico se formando. Você é uma médica já em 2013 você se formou? 2018. 2018 você se formou, né? São aí 7 para 8 anos trabalhando na área. Qual é a sua visão em relação a isso? Realmente está chegando uma época de ter muito médico na praça, ou isso é mais narrativa de jornal? Não, tá sim. Inclusive, o conselho que eu dou para quem faz medicina, os meus alunos sempre vêm perguntar: eu vou fazer residência de quê? Eu falo: olha, escolhe uma área que você goste, porque não adianta você escolher uma área porque aquilo dá mais retorno financeiro, digamos assim. Escolhe uma área que você goste, mas não deixe de fazer residência. Porque hoje, todo mundo que forma igual, entre aspas, né? Certo. Então, quando você tem uma residência, você está um passo à frente, você é um especialista. Quando você tem outro, você é um subespecialista. E isso faz com que você fique cada vez mais único. Certo. Né? Você sai daquele padrão ali de igual e ganha um pouco mais de experiência. Então, a chance de você entrar no mercado de trabalho e fazer uma coisa que você gosta é muito maior do que quem não tem. Né? Hoje, cada vez mais a gente escuta falar em faculdades abrindo, aumentando vagas de medicina. Então, a medicina, eu acho que nos próximos 10 anos, digamos que talvez até antes, vai se tornar como se fosse um bacharel em direito. Assim. A gente, de fato, precisa buscar essas residências para trazer o diferencial
nos alunos formados em medicina. Certo. Esse dia eu estava lendo uma matéria que já está quase que pareando com um enfermeiro. Sim. Não é a quantidade de médicos, a previsão para os próximos anos aí. Muita gente. Precisava só distribuir melhor pelo Brasil, né? Tem regiões que tem mais médicos, tem uns que não tem médicos. Todo que se forma quer ficar na capital, né? Exatamente. Cidade mais perto. Pois é. Tal, mas hoje se formar em medicina, tem muita gente que se forma em medicina e fala assim, vou ficar uns 4, 5 anos aqui como clínico geral para ganhar uma grana, depois eu me especializo. O ideal, então, é já ir logo... Para mim, isso é uma ilusão. Para a especialização, né? Por quê? Hoje você vai dar um plantão aí, claro que o médico ele não é mal remunerado, mas ninguém vê o que ele passa para estar recebendo aquilo. Então você começa a dar um plantão de 12 horas, você não pode almoçar, porque tem 1000 pessoas lá fora te esperando. Eu, quando dava plantão de porta, essa é a minha sensação, tá? Eu quero atender o máximo de pessoas possível, e com isso eu não conseguia ir ao banheiro, não conseguia almoçar, porque eu estava ali para render e trabalhar. Então você tem um retorno bom, mas a qualidade daquele tempo, né, de 3, 4, 5 anos, é bem ruim. Olhar para a doutora Lívia é enxergar uma mãe, né, do Otto e da Ava, é enxergar uma médica, é enxergar uma professora de medicina, é enxergar uma primeira dama. Então dá a impressão assim, como fazer isso caber em 24 horas? Né? Como que você administra essa rotina sua? Como eu ainda não sei. Sabe, ainda não. Mas a gente está dando jeito. Dá um jeito, né? Eu falo que é como se fossem vários pratos e a gente vai colocando na balança. Tem dia que eu sou uma excelente mãe, tem dia que eu sou uma excelente cirurgiã, tem dia que eu sou uma esposa maravilhosa, tem dia que eu sou uma excelente primeira-dama. Então a gente tenta equilibrar para todos os pratinhos, né, eles ficarem ali com o mesmo peso. Certo. Mas tem dia que um tá mais pesado do que o outro. Às vezes acaba chamando mais, né? Exatamente. A Ava, ela tá com qual idade agora? 4 meses, né? Então hoje o meu muito, prato, né, de maior peso, sim, peso bom, né? Certo. São os meus filhos que a maior parte do meu dia eu passo com eles, agora que eu voltei a trabalhar, então isso tá mudando um pouco. Minha balança de cirurgiã tava lá embaixo, agora meu pratinho tá enchendo de novo também. Vai equilibrando, passando por todos ali. Não, mas dá certo, né? Dá certo. Diz que se tem alguém que consegue dar jeito e tempo e tudo é quem é mãe, né? A tal da mulher. Vai encontrando tempo aí, mulher, é isso aí. E nessa rotina, como, até para porque tem muitas pessoas que eu acredito que se espelham em você e que tem uma rotina grande também, né? E como cuidar dessa saúde emocional e saúde mental? Porque todos esses pratos que você fala, uma coisa é você olhar para eles, outra coisa é que de lá para cá tem uma cobrança de tempo. Né? Tem um público que cobra a doutora Lívia para ser primeira-dama, outras 2 crianças para ser a mãe, o Renzo para ser a esposa, né? Os pacientes para ser a médica. E a saúde mental e emocional da doutora Lívia, como que ela cuida disso? É Deus que me sustenta. Todos os dias à noite, eu e o Renzo, a gente põe os meninos para dormir, né? E aí a gente sempre reza a Bíblia, faz uma oração e pede para Deus sustentar e confia no poder de Deus e ele vai sustentando. Até aqui ele sustentou. Eu acredito que isso é o que me mantém de pé. Porque eu não tenho tempo para sair, para de repente um happy hour com os amigos, né, para trocar uma ideia. Isso é uma coisa muito rara de acontecer na minha vida. Então hoje, o que me mantém de pé realmente é o poder de Deus. Eu sou uma pessoa muito, muito ligada a essa questão espiritual, Helk. Eu acho muito legal, doutora Lívia, coisas que vocês postam, porque para a gente que é da área comportamental, a gente sabe que aquilo são válvulas de recarregar as energias, né? Às vezes vocês estão aí pelo bairro pedalando à noite com as crianças, vocês moram num local também cheio de animais, né? Esse contato com a natureza, esse tempo de qualidade com os filhos, com o marido, com a esposa, isso pesa muito também, né? Porque no final do dia, da semana, a gente olha para trás e pensa assim, poxa, e aí, teve tempo para tudo? E eu acho legal que vocês postam isso pesa também, acredito. Eu falo até com o Renzo que não é questão, né? A gente escolheu por qualidade, não quantidade, porque se fosse quantidade, a gente não daria conta de tudo.
Então, sempre que a gente está com as crianças, a gente tenta ter o tempo de maior qualidade possível. Tem dia que a gente não consegue ter essa qualidade toda, mas a maior parte dos dias a gente consegue. A gente deixa o celular um pouco de lado, né, vai dar uma volta de bicicleta, vai fazer alguma coisa que o mais velho gosta, que tem 2 aninhos de idade, pega a neném e dá uma voltinha com o irmão. Enfim, essa é realmente a nossa válvula de escape, né? De fato, a gente se recarrega no peito da família, né? Junto com a família. Tá certo. Perguntei da Ave, o Otto tá com qual idade? O Otto tá com 2 anos e 3 meses. 2 anos. Esse novinho também. Mas esse aí que pede mais tempo, Exatamente. né? Porque esse aí já quer aquele tempo de atenção, Puxa né? saco do pai. E eu tenho um de 2 anos também, então, e esses aí, eles puxam a orelha da gente, puxam. Né? Se você tiver no celular, eles vão lá e te cobram, né? Não é assim? Isso mesmo. Legal. Bom, vamos falar de vida pública um pouco? Vamos lá? Eu sempre tive muita ativa com o Renzo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Renzo há uns anos atrás na política, e naquela época eu te conheci nos eventos do PSD pelo Estado. E eu sempre tive muita ativa com o Renzo. E agora você é a primeira dama de Colatina, é um papel que pouca gente conhece, acho que tem gente que talvez nem saiba que primeira dama tem suas atribuições. Tem gente que realmente não sabe. Mas aí o que é que você descobriu nessa função de primeira dama de Colatina que talvez nem você sabia antes? Eu estou descobrindo ainda, ainda não descobri tudo, né? Cada dia eu me surpreendo mais. Mas como primeira dama, eu sempre tento focar em 3 coisas. A primeira, eu preciso ser uma boa esposa para dar sustentabilidade em casa para o meu marido conseguir fazer um bom papel. Né? Que o povo elegeu o Renzo para ser um bom prefeito. E para isso ele precisa ter uma base sólida, que a gente sabe que é a família. Uma outra coisa que está intrínseco à primeira dama são as questões sociais, né? A gente precisa estar representando aí nessa pasta. Inclusive eu tenho uma excelente relação com a nossa secretária de Assistência Social, que é a Michela. Então sempre que a gente pode, a gente troca ideia de projeto, a gente discute algumas coisas juntas. E uma outra questão é a saúde, porque eu sou médica, então é óbvio que eu também estarei ajudando nessa pasta de saúde, que inclusive o secretário é o Dr. Raul, fez residência comigo anos atrás, então a gente também tem uma boa sintonia, e eu tento contribuir nessas 3 áreas. As demais eu tento, assim, ajudar. A pessoa me pede alguma coisa, um buraco aqui, eu tento direcionar e ajudar. Ou, eu preciso de resolver essa árvore, ou eu preciso resolver esse papel. Eu tento ajudar, mas essas 3 áreas aí, que é sustentabilidade para o Renzo, assistência social e saúde, eu estou diretamente ligado. Parabéns, né? Isso é muito legal. E eu acredito que isso ajuda bastante. E acompanhar Renzo de perto, né? O Renzo foi vereador, foi deputado. Renzo sempre foi muito bom de voto, né? Bom. Renzo é impressionante quanto que ele é bom de voto, mas é porque ele transmite a verdade dele e as pessoas sentem essa verdade e votam nele. E o que é que você aprendeu com ele sobre política? Aqui também vai uma história interessante para quem não sabe. É até bom que a gente leva esse conhecimento para muitas pessoas, porque eu costumo contar essa história. Quando eu conheci o Renzo, que foi em 2014, eu sempre tive aversão à política. Literalmente, a palavra é aversão. Minha família nunca se envolveu com política, nunca pregou um plástico no carro, né? Falando em termo popular. E quando eu conheci o Renzo, ele era vereador, eu falei, meu Deus, para mim todo político era corrupto, né? É um estigma. É um estigma, realmente. Óbvio, né, o réu, que a gente sabe que as pessoas, elas podem ser ruins ou boas, independente de qualquer área que elas estiverem. Isso vai do caráter e da personalidade. Também penso assim. Então, quando eu conheci o Renzo, ele vereador, eu olhava assim, né, via ele sempre muito crítico, né, e revoltado com algumas coisas de ruins que aconteciam com as pessoas mais necessitadas e sempre querendo revolucionar e tudo mais. Eu achava assim, poxa, bacana, legal, né? Então eu fui conhecendo aquilo e fui gostando. Quando chegou em 2014, inclusive, quando eu conheci ele estava num período eleitoral, ele foi candidato a estadual, nessa época
não foi eleito por conta de chapa também, né, de quantitativo de voto. E em 2018 ele veio candidato novamente a deputado estadual, tanto que foi eleito. E em 2017 a gente casou. E eu falei com ele, olha, eu vou casar com você, mas eu não quero casar com político. Eu falei, isso para mim é insustentável. Você precisa realmente saber se você quer casar comigo ou se você quer tocar a sua vida pública aí, porque não gosto, acho que é muita exposição, acho que acaba indo tudo farinha do mesmo saco, né? A gente, como você falou, aquele estigma, né? E ele falou, não, tudo bem, reuniu a turma dele, e eu achava que ele não ia ter coragem de fazer isso. Aí falou com o pessoal que estava saindo, que o pessoal podia ficar à vontade para escolher os seus candidatos. O povo chorou, né, nessa reunião. Aí aquilo foi amolecendo meu coração, né? Eu falei, isso foi bom ele ter feito também, porque ele conseguiu selecionar quem de fato estava com ele e quem estava, de repente, usando de alguma estrutura dele, né? Aí, em 2000, acho que não demorou muito não, uns 2, 3 meses depois, eu via que ele estava murchando, ele atendia o telefone, não, mas eu não vou ser mais candidata, e você via que ele desligava triste, sabe? Aí eu falei meio assim, ô Renzo, senta aqui. Aí eu conversei com ele e falei, olha só, agora você ganhou uma esposa e você ganhou a sua maior apoiadora, porque eu tô vendo que de fato a política, você não precisa disso, mas a política ela te faz bem, né? Ajudar as pessoas te faz bem. E aquilo me despertou uma curiosidade, que eu pensei meio assim, o que essa política gera nele de tão bom assim que ele larga a mão da liberdade dele, da vida dele, com super exposição, às vezes fake news, para ajudar as pessoas. Então, eu fui participando e fui vendo que é muito gratificante, né? Para quem ama de fato as pessoas, ela tem que amar a política também, porque através da política a gente consegue impactar principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Então, em 2018 fui pra rua, coloquei o tênis, dor de cabeça, aquele solzão batendo na cabeça o dia inteiro. E foi eleito, graças a Deus, né? Na época foi quase 43 mil votos, né? Terceiro mais votado, e fez um bom mandato, né? O Renzo sempre foi um cara de opinião, então ele nunca seguiu o fluxo, né? Ele tenta fazer o melhor possível para as pessoas e de acordo com as ideias dele. Então, eu julgo que o mandato dele foi muito bom, dentro dos limites de um mandato de deputado estadual, né? E em 2022, você inclusive foi grande apoiador do Renzo, ele veio candidato a federal, também coloquei tênisinho, calça jeans, fui pra rua, pedi voto e tudo mais. Teve 83 mil votos, não levou novamente. Mas eu costumo falar que Deus honrou o Renzo. Apesar dele não ter sido eleito, Deus não deixou ele com um quantitativo pequeno de votos. Foi muito bem votado. O povo escolheu ele, né? O jogo não escolheu. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? E aí em 2024 foi candidato a prefeito, graças a Deus conseguiu chegar lá também, apoiei, porque eu costumo falar bem assim, se você é candidato, e se sua esposa, que teoricamente é a pessoa que divide tudo com você, seus sonhos, seus medos, suas ansiedades, se ela não te apoiar, cara, é melhor você nem vir. É complicado, né? Porque se ela não acredita no seu potencial, se ela não acredita nas suas intenções, é melhor você tirar realmente o seu time de campo, entendeu? E seguir por outro caminho. Então, como eu acredito no Renzo, acredito nas intenções dele, sei da honestidade dele, do compromisso, né, e da competência, eu ponho tênisinho mesmo, que eu já fico de tênis mesmo, que eu opero de tênis, e vou pra rua pedir voto. E agora é trabalhar, né, para honrar esses votos que ele teve aí para prefeito. E com certeza, através da política, ele ajuda de uma forma que, através da estrutura familiar dele, ele jamais poderia ajudar. Sim. Né? Que é o número, né, de pessoas. É isso aí, o quantitativo ali, e diretamente ajudando essas pessoas aí, tá? Ainda bem que você não tirou ele um tempinho ali, até para ele sentir a importância que tinha a política na vida dele, né? Mas ele realmente é muito engajado na política. E o que é que mais te encanta nessa vida pública, assim? Você falou que lá atrás você não gostava, sua família não era envolvida com política,
tinha até uma certa aversão, mas de um certo momento você começou a se envolver pelo marido, e agora o que é que mais te encanta? Também vou voltar lá atrás, né? A gente que é médico, eu acho que o médico e o político são duas profissões que você tem que amar as pessoas, porque senão você escolhe outra coisa para você fazer. Aí fazer uma administração de empresa, não sei, corretagem de imóveis, alguma coisa nesse sentido. Porque uma vez que eu fiz um juramento de salvar vidas, eu percebi que através da política você consegue tanto matar quanto salvar mais pessoas do que dentro da medicina. Olha só, hein? Então, como eu jurei lá salvar vidas, e eu não participo da política, sendo que eu consigo alcançar tantas pessoas e salvar tantas pessoas através dela. Da boa política. Como eu falei, existe a política ruim também, que você, ao invés de você somar, você tira das pessoas. Sim, é o bom que cada bom que ocupa um espaço é menos um ruim. Isso aí tá é ali, o que né? a gente fala. Se a gente que se julga bom, se julga honesto, né? Se julga muito bom e enfim, competente, se a gente não se interessar pela boa política, por fazer política, enquanto isso, as pessoas que a gente julga ruins, né, maus, elas vão entrar e vão assumir aquilo dali. E Isso o que aí. vai ser da gente? Da gente não, porque a gente, né, já está encaminhado. Mas eu falo assim, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser do futuro da sociedade? Então a gente tem que, de fato, se de repente até o termo, se sacrificar em prol de uma sociedade mais justa, né? Mais justa com as gerações futuras. Quando eu comecei a me envolver na área pública, amigos chegaram para mim e falaram isso também, doutora Olivia, você vai se meter aí pra quê? A área que você atua, tudo é coisa boa, as pessoas te elogiam e tal, e de repente vão começar a te criticar. Isso mesmo. Mas eu penso que cada crítica, assim, principalmente quando são críticas, que a maioria é fake news ou vazias, é uma intenção de te tirar do páreo, porque aquela vaga vai continuar existindo, né? Isso mesmo. E se quem é bom não for competir por ela, quem é ruim, alguém vai entrar lá. Como eu falei, eu sou muito transparente, né? Então, eu tenho que ser sincera aqui também. Até janeiro, eu não sabia o que era um contrato de prefeitura, nem uma ata. Certo. Eu não sabia. Nem como que eram feitas as contratações. Eu nunca presenciei isso. O Renzo, sim. Então, assim, eu não sabia. Você imagina quem não vive política todo dia. Não sabe. Aí chegam as pessoas, principalmente a oposição, e a minha cara é literalmente essa, quando eu leio essas fake news. Me dá vontade de rir. Porque, assim, você vê que eles se aproveitam da falta de conhecimento que eu também não tinha, dos populares, e eu me incluo nisso, para poder lançar fake news, e as pessoas às vezes compram. Né? Então, assim, infelizmente existem essas pessoas, né? A gente sabe que oposição, ela sempre existiu, sempre vai existir, e a gente só pede para poder ter um pouco mais de consciência, né? Porque a gente está aqui para somar na vida das pessoas. Uma vez que o Renzo achar que ele não está somando mais, ele não disputa mais cargo nenhum. Nós estamos aqui para fazer o bem. O maior objetivo nosso é alcançar as pessoas que mais precisam, principalmente. Um dia que não for esse, a gente tira o nosso timezinho de campo e tudo mais. O importante é a gente ter consciência tranquila. Graças a Deus, a gente deita à noite no travesseiro tranquilo. Lê uma fake news, bomba, eles colocam. Bom. É isso aí. Aí eu leio lá, tem hora que eu até curto, porque eu falo assim, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que... É muita criatividade. Não, é muita criatividade, é muita distorção. E maldade, né? Muita maldade distorção. Também. E assim, você tá brincando com o povo. Não é comigo. Eu sei o que é a verdade. Eu também não vou ficar respondendo fake news. Não vou, porque como eu falei, o importante é consciência limpa. Certo. Entendeu? Agora você tá brincando com a cara do cidadão ali que tá lendo aquilo que de repente pode acreditar, né? Mas, enfim, a gente... E com o tempo a verdade prevalece. Prevalece. Né? Você falou aí que não conhecia contratos e atas. E é uma das... Isso é no Brasil inteiro. A coisa mais comum é criar fake news com ata. Né? Porque atas são registros de preço que não quer dizer que você comprou. Mas se a pessoa quiser fazer uma maldade, ela pega o número de uma ata e divulga como uma compra. Eu não sabia. Por exemplo, tem uma ata de 9 milhões. Aí eles vão lá e divulgam. Prefeito contratou ata de 9 milhões. O prefeito não pagou 9 milhões. A ata
Pode aproveitar para explicar, né? Sim. Ele pode pagar até 9 milhões caso o serviço completo seja prestado. Isso. Mas se ele usou só 1 milhão de serviço ou 1 milhão de material, é aquele 1 milhão que ele vai pagar. Aí eles vão lá e divulgam como se a gente tivesse pago os 9 milhões cheios em, por exemplo, em tantas peças de uniforme escolar, que foi uma das fake news. Então, assim, é muita desinformação, né? A gente precisa... As pessoas, elas deveriam se interessar mais por política para poder entender um pouco melhor. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro público, né? Sim. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de todo mundo, aquilo dali. Mas a ata que você falou é basicamente isso mesmo, doutora Lívia. Se tem 10 milhões de um produto, que seja folha 4, e eu faço uma adesão de uma ata de 50%, significa que eu tenho permissão até 5 milhões daquele valor. Isso. Porém, eu posso pedir uma resma só. Exatamente. E me dá por satisfeito. Mas vai estar lá de crédito, se eu quiser usar mais, vai pagando de acordo com o uso. Às vezes eu me pergunto se o próprio site sabe de... né? Mas é assim mesmo, a área de contratação pública é assim. Exato. Tá? Faz parte. Falando da área política, pública... Ultimamente eu tenho te percebido cada vez mais engajada em reuniões, em eventos, tomando a frente, falando ali, se apresentando mais. Isso é sinal de uma possível candidatura da doutora Lívia, hein? 2026 que está aí ano eleitoral, né? Essa pergunta todo mundo anda fazendo, né? E a gente de fato vem tendo conversas com apoiadores. Desde 2024, da eleição do Renzo, as pessoas vêm procurando o Renzo, e até mesmo a mim, solicitando essa possível pré-candidatura, né? Porque o grupo e as pessoas, elas ficaram, digamos que um pouco órfãos, né? Dessa referência. O Renzo saiu do Legislativo, então ficou esse vácuo aí, e elas vêm pedindo, de fato, para poder eu disponibilizar o meu nome. A conversa existe com o Renzo, certo. A conversa existe com o partido sobre essa possível pré-candidatura, mas óbvio, Helk, que a fotografia política hoje é uma, lá na frente é outra. Então não tem como eu bater o martelo assim, realmente eu sou pré-candidata. Certo. Né? Ou sou pré-candidata a tal coisa, ou a tal coisa. Não tem como eu bater o martelo nesse momento. Eu estou à disposição. Se o povo achar que eu sou um bom nome e que eu posso contribuir com as pessoas e com o desenvolvimento do Estado, provavelmente isso vai ser natural e isso vai acontecer, né? Mas a gente está falando de 2025. 2026 a gente precisa avaliar mais, precisamos avaliar melhor o cenário de como que as coisas vão estar. Certo. Bom, eu vou falar por mim, né? Você tem um perfil excelente para a área pública, porque você é técnica, mas você é política por causa da história familiar que você tem na área pública. E médica no seu caso, já tem um olhar muito humano. Tem. Então, tendo olhar humano, tendo visão técnica, visão política, é alguém que está prontinho aí. Só falta o povo votar. Para ser candidata, né? Aí depende de uma plataforma, de um projeto bem estruturado. Até aproveito para te perguntar, na sua visão, uma candidata, ela deve defender quais causas? Assim, se fosse 3 causas, 3 áreas específicas, na sua visão, um político deveria defender mais quais áreas? Olha, eu sempre vou puxar a sardinha para a saúde, porque eu sou médica. Então, para mim, todos os candidatos deveriam olhar para a saúde em primeiro lugar, porque parafraseando o Renzo, né? Se a gente tem um carro ou um celular roubados, a gente trabalha, às vezes com dificuldade, compra outro. Se a gente não tem o acesso à saúde e perde a vida, acabou. Então, eu acho que a primeira bandeira de qualquer ser humano deveria ser acesso à saúde. Segundo lugar, a educação, porque nós estamos falando do futuro da nossa sociedade. Uma vez que a gente investe em educação, nós estamos investindo em pessoas que vão tocar esse país, né? Que vão levar o Brasil a nível mundial, assim, no sentido de visibilidade, né? De crescimento, inclusive. E uma outra bandeira aqui, para mim, é uma coisa muito intrínseca, porque eu sou do campo, né? Eu sou do interior de Linhares, que é a bandeira do agro. As pessoas não têm essa concepção ou essa visão, de repente, que tudo que a gente usa aqui
e que a gente come aqui veio da roça. Vem de lá, né? Então nós precisamos de pessoas que levantem essa bandeira, de que se preocupem com o produtor rural, seja o pecuarista ou o agricultor, porque lá tem muito sofrimento. A vida é muito boa no interior também, mas existem meios de você dar mais qualidade de vida para essas pessoas que moram no interior, e eu acho que elas merecem. Então, na minha opinião, essas são 3 bandeiras. Caso eu fosse pré-candidata a alguma coisa, seriam 3 bandeiras que eu levantaria facilmente. Como você falou, se o ambiente demonstrar que é um nome que vai somar, né, por que não? Ao mesmo tempo, doutora Lívia, a gente vive num país um pouco machista, um pouco não, até muito machista. Sim, até né? a gente às vezes é machista. Né? Até as próprias mulheres. Pois é. E a área política, com certeza, ela também é machista. O número de mulheres na política, ele ainda é muito pequeno. E eu queria saber de você, assim, na sua visão do que você viu até aqui politicamente, como aumentar esse quantitativo de mulheres, como trazer mais mulher para o debate político? Veja, eu vou só fazer uma relação com a medicina. Antigamente, 10 anos atrás, a gente tinha maior número de médicos formando. Hoje a gente tem maior número de médicas formando. E machismo, para mim, não é nada que me segura também, porque eu sou cirurgiã. O ambiente que eu circulo é um ambiente de muitos homens. E para mim isso eu não tenho dificuldade nenhuma. Né? Às vezes falam um pouco mais firme, você fala também, então isso não é algo que eu tenha dificuldade, né, de lidar. Com relação a mulheres na política, eu acho que, independente de ser eu ou qualquer outra mulher, eu acho que nós temos que ter pré-candidatas, candidatas e mandatárias mulheres. As mulheres, elas têm um poder de transformar qualquer ambiente que elas estão. Né? Você dá para a mulher aí uma casa, ela transforma num lar. Certo. Você casa com a mulher, né? Vocês engravidam, ela te dá um filho. Então ela tem um poder de embelezar e de cuidar das coisas. E na política não é diferente. A gente vê muito homem, pouquíssimas mulheres. E pensa se fosse o inverso, como que de repente seria? Acredito eu que poderia ser bem melhor. Então, tá? Imagina, né? A mulher, ela tem aquele poder de cuidar das coisas. Então eu acho que quanto mais mulheres, eu inclusive incentivo, né, as mulheres a se candidatarem, mesmo a se pré-candidatarem aí, e a irem para cima. Essa questão de ambiente, não vou me adaptar porque tem muito... Isso aí a gente muda, a gente transforma, tudo é maleável na vida. Então, acho que falta sim mulheres na política. São poucas as candidatas, tanto é que numa coligação é difícil juntar o quantitativo mínimo de candidatas. E o quantitativo mínimo, quando vai para a rua pedir voto, aí uma questão que eu presenciei muito em campanhas, a mulher candidata talvez não tão engajada em pedir voto para ela quanto o homem é. Às vezes quase que você vê uma candidata pedindo voto para um homem. Eu acho que é questão de confiar em si mesmo. A gente que é mulher, a gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém, a gente também não tem que ser arrogante, né? Mas a gente é tão boa quanto ou melhor do que os homens, eu costumo dizer. Tomara que venham mais candidatas. Então a gente precisa... Colocou na mente ali que quer ser médica, por exemplo, colocou na mente que quer ser cirurgiã, colocou na mente que quer ser corretora, ou quer ter uma carteira de caminhão. Por que não? Por que não? Qual é? O que te impede? Só você mesmo. Já pensou uma casa com Renzo e Lívia, gente? Homem, mulher, marido e esposa na política? É até uma curiosidade que eu tenho. Vocês, e aí? O assunto em casa? Né? Terminou o dia, vocês estão ali preparando um jantar, e aí? É política, então, é medicina? O Renzo fala que eu não desligo da política, eu tô até me corrigindo, porque às vezes ele chega num dia extremamente cansativo, né? Falou de política de 6 da manhã a 8 da noite, ou às 7 da noite. E aí chega em casa, eu começo também. Aí ele fala, pelo amor de Deus, me dá um tempo para eu respirar. Então eu também tô me policiando, porque senão fica 24 horas aquilo, né? Mas a gente sempre tira um momento para conversar sobre política, inclusive esse momento normalmente é no banho. A gente, de manhã cedo a gente troca uma ideia, que a gente está com a cabeça um pouco mais fresca, né, consegue raciocinar melhor, e a gente sempre troca uma ideia, assim, normalmente ele que me direciona, me aconselha alguma coisa, né,
Mas às vezes eu também dou umas contribuições, Tá então a certo. gente tá aí para somar um com o outro. Você tem a visão de fora da Isso. gestão, né? Porque a primeira-dama ela está envolvida, mas como você também não tem nenhuma função, é muito comum às vezes a primeira-dama se tornar uma secretária de ação social, né? Mas como a sua função é de primeira-dama, tem muita informação que chega a você que às vezes não chega a ele tão transparente, cristalino quanto chega a você, né? Isso. E eu não circulo dentro da prefeitura, né? É muito raro eu ir na prefeitura, então as informações que me chegam são informações de rua, né? Então, percepções de populares, né? Sim, isso é bom que ajuda ele também na gestão, né? Falar um pouquinho dos seus meninos, do Otto e da Ava, me fala um pouquinho dessa experiência de ser mãe, como é que tá os meninos em relação a essa rotina. Eu sempre quis ser mãe, e eu sempre quis ser mãe jovem, tanto que eu tive o Otto com 28 e a Ava agora com 30 anos. Eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha a noção de que eu precisava ser mãe. Certo. Depois que eu me tornei mãe, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Tornei uma pessoa mais dócil, mais paciente, até mais carinhosa e amorosa, né? A gente sempre começa, a partir do momento que você se torna mãe, você olha para as outras pessoas, não mais novas, até as mais velhas, você fala bem assim, poxa, se fosse meu filho, se fosse minha filha. Então isso te dá uma noção de sensibilidade com o próximo, assim, ela fica muito mais aflorada. Então, na minha opinião, a maternidade, ela te faz ser mais humano. E foi isso que ela me trouxe. Com relação a histórias engraçadas, a Ava, né, ela tem 4 meses, então para mim tudo que ela faz é engraçadinho também, porque ela, de uns 2 meses para cá, começa a interagir mais, né, com os familiares. Ela é muito sorridente, o pessoal fala que ela é política pra caramba, que ela só passa rindo das pessoas, muito boazinha, então... E o Otto, e ela fica observando o Otto, quando a gente passeia, ela só fica olhando pra ele, eu acho que ela pensa bem assim, deixa eu aprender logo a fazer isso aqui, que ele é bem bagunceiro, né? Que eu vou também dar trabalho pra minha mãe. O Otto, ele passa o dia inteiro andando, gosta de andar, gosta de mexer com coisas de roça, de trator, de feno, aí vai mexer com porco, com galinha, ele que alimenta os bichinhos do nosso quintal, apesar de ter 2 anos e 3 meses, né? Então ele é um menino que você vê que desde pequeno ele está crescendo com essas raízes também, como eu e o Renzo temos, né? As raízes de interior, de roça, de animal, ele gosta muito. E graças a Deus eu tenho dois filhos abençoados. Né? Amém, que bom. E você, Renzo, quem que assumiu a função de papai ou mamãe divertida, disciplinadora, hein? Como é que é isso? Então, eu acho que a gente às vezes é até meio parecido, eu e o Renzo. Eu sou uma mãe, os meninos são muito pequenos ainda, então não dá para eu afirmar isso, mas eu acho que eu vou ser uma mãe assim muito amiga, parceira. E eu vejo que o Renzo também é isso. Às vezes eu tenho até que puxar a orelha dele, porque tá dando um doce a mais pro Otto, uma bala a mais. Aí ele vai, final de semana, mamãe. Então, assim, a gente tenta ao máximo ser amigo dos nossos filhos também, para poder crescerem perto da gente, né? E a gente conseguir guiar e orientar os dois. Renzo muito dedicado à política, né? A função dele agora está como prefeito de Colatina. Você, médica, muito dedicada à sua área e também à função de primeira-dama. E no meio de tudo aí, né, ter o casamento de vocês. Sim. Como que concilia isso tudo com o casamento? Você esqueceu de falar que 2 filhos pequenos. Isso aí. E uma que até esses tempos atrás era recém-nascida, né? Então, assim, a gente tenta o máximo possível também viver tempo de qualidade, né? Normalmente, a maior parte do tempo que nós estamos juntos, nós estamos criando e cuidando das crianças, mas a gente tenta tirar um tempo só para nós dois, né? Que sejam por semana aí uma tarde, né? Uma manhã ou 2, enfim. Quando ele tem algum evento político, eu tento ir junto, porque para mim não é pesado, né? A gente vai porque a gente gosta, como eu falei. Se a gente vai no evento da prefeitura, a gente está se divertindo lá. Né? A gente está fazendo o que a gente gosta. Então, o tempo de qualidade nosso é esse. E à noite também é o tempo que a gente consegue dialogar bastante, né? E pela manhã. Então, o tempo que a gente tem junto, a gente tem um tempo de qualidade, graças a Deus. Qual o maior desafio que vocês, como casal, enfrentaram nesse período aí? Até agora, no casamento. Eu acho que quando a gente se torna
durante as campanhas políticas, né, nós temos um período muito desgastante, mas são desafios que a gente conseguiu lidar bem, porque, igual eu falei, ele decidiu, eu vou junto, nós estamos juntos, o importante é estar junto. E o outro desafio é quando ganha, né, quando a gente traz um novo integrante para dentro de casa, que são os filhos, muda um pouco a rotina, né, até a rotina como casal, mas graças a Deus é uma coisa que a gente conseguiu equilibrar bem, porque a gente tá sempre junto. É muito bacana conhecer esse lado humano da doutora Lívia, porque a gente conhece da política. Você acabou de falar aí que um dos desafios do casamento é os períodos de campanha. E realmente sugam muito, né? Porque a campanha em si não dá 60 dias ali, mas é um período que você vive muito intensamente, né? Não consegue se desligar, 24 horas por dia, é muito desafiador realmente. Então, parabéns, porque nesse período de casamento vocês já passaram por alguns ciclos de campanha, 3, né? 3 campanhas. Doutora Lívia, você como primeira-dama, a gente já está encerrando um ano de mandato, né? O que você vê de mais relevante na área de medicina em Colatina, né, na área de saúde, ou em outra área, se você achar interessante abordar também? Pergunta na gestão até aqui, o que ficou de maior destaque? Olha, são várias ações que o Renzo já efetuou agora no ano de 2025, né, no primeiro ano de mandato. Vou tentar recordar da grande maioria. Nós tivemos várias unidades de saúde, que são PSFs, né, que foram reativados nesse ano, ou seja, a gente está com algo em torno de 50 PSFs por toda a cidade, né, entre área urbana e interior, e muitos estavam desativados. Na época da campanha foi prometido a ativação, horário estendido, que a gente fala, das 16 às 21 horas, em 3 unidades de saúde. O Renzo fez mais, o Renzo estendeu em 5 unidades de saúde, dá o horário de 16, ou seja, quando acaba o turno normal, até as 22 horas. Olha. Então, assim, a gente conseguiu já cumprir a maior parte das promessas de campanha. Outra coisa muito interessante e impactante foi a Casa do Homem, que é a Casa Azul. Hoje em Colatina a gente tem uma casa específica para a saúde do homem, onde tem atendimento de psicólogo, psiquiatra, urologista, que a gente sabe que existe também um tabu do homem com relação a exame de próstata, né? E o melhor, essa casa do homem, ela funciona também em horário estendido. Então esse homem ele que trabalha, ele consegue ter o acesso à saúde em horário após a sua jornada de trabalho, facilitando o atendimento do homem, a realização desses exames, né? O câncer de próstata é um câncer muito incidente no homem, né? E a gente precisa cuidar. Inclusive, acabamos de sair do Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata. Eu falo que a cereja do bolo esse ano foi a inauguração do pronto atendimento municipal de Colatina. 24 horas, 7 dias por semana, ali em São Silvano, onde a gente tem uma recepção totalmente climatizada. Certo. Isso não existia. Mais de 60 cadeiras de espera. O ambiente ele é todo sinalizado, né, com dispositivos eletrônicos. Atendimento humanizado, a equipe ela é treinada constantemente para isso. Aí você entra e você tem sala de dentista até 22 horas da noite. Então, se você chegar com qualquer urgência odontológica, isso é inédito em Colatina e na região toda. Você é atendido ali no PA. Olha que incrível. Você tem uma sala de sutura, você tem leitos de urgência e emergência. Então, se chega um paciente extremamente chocado, instável no PA, você tem todo o suporte para isso. Então, ele é além de um pronto atendimento, né, garantindo um melhor prognóstico para aquele paciente. Você tem laboratório para coleta de sangue, né, inclusive enzima cardíaca 24 horas por dia, raio-x ultramoderno lá dentro. E outra coisa extremamente inédita ali dentro, que não tem, você me aponta um PA que tenha, a gente tem uma farmácia 24 horas também funcionando. Então, bacana. O paciente ele recebe uma receita e ele retira o seu medicamento ali em loco. E além dos consultórios médicos, 3 médicos atuando. Então, assim, a gente está, de fato, atuando onde as pessoas mais precisam, que é
na saúde, né? É o momento mais delicado da vida das pessoas ali. Muitas empresas hoje em dia, doutora Lívia, têm programas de incentivo financeiro aos funcionários, tipo a assiduidade. E quando o funcionário falta, mesmo que seja para um exame, ele perde. Então eu tenho certeza que esses horários depois do turno de trabalho deve ter uma procura bem alta, né? O objetivo é esse, o objetivo é levar a saúde para o trabalhador. Ele pode trabalhar tranquilo, sabendo que depois do horário, da carga de horário de trabalho dele, ele vai ter o mesmo atendimento do que qualquer outro popular da cidade. E alguma outra área da prefeitura que você percebe assim, que está avançando? Para mim todas as áreas estão avançando. O meio ambiente está avançando bastante, o Renzo está tentando desburocratizar essas questões de projeto. Eu acho que agora para o ano de 2026 ele vai conseguir, né? A gente sabe que tem muita coisa parada, né, por conta de burocratização. Então, a partir do momento que você digitaliza aquilo, consegue ser despachado de maneira mais acelerada. Na Ser Social, a gente está com vários projetos muito interessantes também, inclusive não vou dar spoiler aqui. E, enfim, todas as áreas a gente está tentando fazer um bom trabalho, né? Com relação às contas públicas, o Renzo ganhou um prêmio de transparência no estado, foi o primeiro lugar do estado de transparência. Olha só, a saúde de Colatina, a nível brasileiro, está em 9º lugar. Eu sei que muitas vezes as pessoas daqui elas não dão tanta importância e credibilidade, mas é porque não conhecem a realidade de fora, né? Graças a Deus nós temos um hospital aqui também, que é o São José, que atende alta complexidade de diversas especialidades. Óbvio, né, Helk, que a gente não consegue absorver tudo de todos os perfis. Nós estamos falando de um hospital. Então, um outro desafio público a nível estadual e a nível de Brasil é fazer esse link de repente, ampliar hospitais, né, ampliar leitos, porque as pessoas elas precisam ter acesso à saúde. E eu acho que hoje o que falta na saúde, a nível brasileiro, nacional mesmo, é esse acesso, principalmente a especialidades e a medicamentos. Porque as pessoas elas não sabem que, por exemplo, a prefeitura ela tem a responsabilidade de ceder medicamento A, B e C. O estado ele tem a responsabilidade de receber o medicamento D, E e F. Eles não sabem. Claro, mas também não deveria saber. Por quê? O importante é aquela pessoa que está precisando do medicamento receber. Então, acho, inclusive, que nós precisamos ter representantes a nível estadual e a nível nacional que consigam fazer esse link para poder o povo que precisa do medicamento ou a consulta do especialista não sentir falta disso. Ele ter aquilo dali todos os dias do mês, todos os meses do ano. Né? Então é uma bandeira também interessante aí para quem for disputar qualquer cargo no ano de 2026. Eu vi que divulgaram que vocês levam na casa da pessoa, não é isso? Sim, um outro programa interessante que eu não... São tantas coisas que a gente acaba esquecendo. Interessante que o Renzo fez esses interiores, né? Eles recebem o medicamento na porta de suas casas. Então o vozinho que de repente tem uma dificuldade de se deslocar até o PSF, ele está recebendo quando ele é cadastrado o medicamento dentro da sua casa. Um outro feito inédito que o Renzo realizou dentro de Colatina foi a entrega dos uniformes. Eu não sei se você acompanhou. Eu acompanhei. Né? Isso foi uma coisa que eu falo até assim, Helk, que o povo quer o básico. Você não precisa inventar muita coisa. É o básico. É uma saúde de qualidade, é uma educação de qualidade, é um uniforme para poder igualar as crianças, né, no sentido assim de oportunidade. E tem mais, o Renzo nos próximos anos ele quer entregar tênis, meia e material escolar. E não é qualquer material escolar, é material escolar de qualidade. E com fé em Deus ele vai conseguir realizar isso. Porque a partir do momento, que é o que ele fala, que ele consegue administrar fazer a gestão das contas públicas, não gastar dinheiro com coisas indevidas, ele consegue gerir esse dinheiro e levar para quem mais precisa e para o que mais é importante na vida das pessoas. Essa é a arte da gestão, né? Tirar de onde está tendo desperdício e canalizar para onde precisa, né? E, poxa, uniforme, kit escolar, além de você ter a criança recebendo material novinho ali, que para a autoestima dela é uma maravilha, ela poder receber aquilo para ir para a escola, para os pais é um alívio no orçamento familiar também, né? Porque é obrigatório, o pai e a mãe quer o melhor para o filho, às vezes período agora, janeiro vai ser isso, de volta às aulas, ali de nas papelarias comprar as coisas,
E é só andar dentro de uma papelaria para você ver quanta mãe fazendo conta, porque o orçamento é apertado. Então, tenho certeza que é um alívio saber Sim. que a gestão tem um olhar também para humanizar tudo isso e facilitar o O acesso, Renzo né? é um cara que veio da família dele, tem as suas bases muito fortes com relação à educação, né? Então, vocês podem ter certeza que essa bandeira também é muito forte dele e ele vai mudar os olhares da educação de Colatina. E agora eu queria que você olhasse assim para os jovens que pensam em fazer medicina, principalmente mulheres. O que você tem para falar para eles? Eu acho que independente de medicina, ou direito, ou administração, ou estética, você tem que escolher aquilo que você ama. Sem clichê, sabe? Aquele negócio de, escolha o que você ama e você não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é. Mas uma vez que você escolhe uma coisa que você ama, vai ter dia, vão ter dias que você vai estar desanimado. Isso é do ser humano. Mas quando você desanimar, vai acontecer alguma coisa ali no seu dia a dia, na sua profissão, que vai te encher de esperança de novo. Então, escolha uma coisa que você ama, independente de ser medicina, cirurgia, como eu falei, essa questão de machismo, esquece, porque você só não vai fazer se você não quiser. E vai pra cima, que você vai conseguir. De alguma forma você vai chegar lá. Bacana. Eu sou super a favor também de fazer o que gosta, o que ama, porque quando você faz o que você não gosta e você tá num dia desanimado, você tem vontade de sumir. Né? Agora, quando é alguma coisa que você gosta, você sabe que se você descansar um pouquinho a cabeça, daqui a pouco você volta com tudo, né? É sobre isso aí. É por aí, não é? Para a doutora Lívia, o que é sucesso? Sucesso para mim é ter uma família feliz. Como médica, ter meus pacientes contentes, né? Com o tratamento que está recebendo. É você ter o amor das pessoas que você ama, né? E é você ter o tempo de qualidade também com as pessoas que você ama e, obviamente, ajudar as pessoas mais vulneráveis, porque isso é extremamente gratificante. Para mim, essa é a definição de sucesso. Certo. Para encerrar, doutora Lívia, qual mensagem você deixa para Colatina e toda a região, né? Uma mensagem final aí. Vamos lá, então. Bom, para Colatina, eu deixo a mensagem que vocês podem ter certeza que, do ponto de vista de primeira-dama, eu estou tentando ajudar o máximo possível o nosso prefeito Renzo, né? A gente sabe que os desafios são muito grandes. Nós pegamos uma prefeitura que está precisando ser totalmente reestruturada. Graças a Deus, os avanços foram muitos no ano de 2025. E a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, né? E nós estamos planilhando as coisas e o Renzo está já objetivando e conseguindo resolver muitas delas. E vocês podem confiar, apesar das fake news, né? Tomem muito cuidado com as informações que vocês recebem, porque a gente, como eu falei anteriormente, a gente está trabalhando para o povo, a gente está trabalhando principalmente para as pessoas que mais precisam, sem atrapalhar as pessoas que precisam. E a partir do momento que isso não for mais uma verdade na realidade, na vida do Renzo, vocês podem ter certeza que a gente tira o nosso time de campo. Então nós temos a consciência limpa e tranquila de que nós estamos fazendo o melhor para o povo de Colatina e vocês vão cada vez mais se orgulhar do prefeito, né, que vocês escolheram para administrar a nossa cidade. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima gestão, né? Eu conheço o Renzo, o coração dele, eu sei que é uma pessoa extremamente capacitada e está fazendo o melhor. Pessoal, esse aqui é o Café com Milk, conversas cheias de insights, conversas relevantes, porque você sabe que uma boa conversa muda o dia e boas ideias mudam o mundo, né? Obrigado. Doutora Lívia, quem quer conversar com você ou te encontrar, seu Instagram? Meu Instagram é @doutora Lívia Vasconcelos. É só vocês me procurarem lá, tô com a camisa azul e me adicionem lá. Instagram, doutora Lívia Vasconcelos. Obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal.